por ano, o mundo da moda se mobiliza para diversos destinos globais para uma semana de desfiles, novas tendências, propostas de estação, street style e algumas polêmicas, eventualmente. De Nova York, Londres, Milão, Paris, até a cool Copenhagen e a nossa São Paulo, as Fashion Weeks são uma verdadeira instituição da moda e a gente ama acompanhar. Mas vocês já pararam para pensar como é que elas começaram? Qual a origem dos desfiles? Como é que funciona os bastidores? Isso e muito mais a gente vai contar a seguir no nosso Still the Class Fashion Week. Legal, Beta, mas calma aí. Primeiro vamos explicar o que é uma Fashion Week. Bom, durante mais ou menos uma semana, em um lugar específico, as principais marcas, estilistas daquele local se unem para mostrar suas apostas para as estações primavera-verão e outono-inverno, em formatos de desfiles, de apresentações ou de vídeos. O evento é importantíssimo para fomentar novos negócios e também para estimular a economia do local onde eles acontecem, além de ser um lugar de encontro para networking super valioso de profissionais e entusiastas do mundo fashion. E qual a origem dos desfiles? Como é que começou esse hábito de apresentar as roupas dessa maneira? Bom, a gente tem que voltar lá para a segunda metade do século XIX, em Paris, onde o britânico Charles Frederick Worth, considerado o pai da alta costura, resolveu mostrar suas criações para a Maison House of Worth em modelos, em mulheres, ao invés de manequins, como costumava ser até então. Isso deu muito certo e aí já no início do século XX, nomes como Paul Poiret pegaram a noção, a ideia e levaram para um nível mais alto ainda, transformando suas paradas, que não eram chamadas de desfile ainda, em espécies de festas temáticas bem glamourosas e um pouco decadentes. Nos anos 20 e 30, mulheres espetaculares como Coco Chanel, Elsa Schiaparelli e Madame Vionnet se reapropriaram e mudaram o formato para apresentações bem pequenas, intimistas, apenas para convidados e banindo a presença de fotógrafos por medo de cotas. Mas foi lá nos anos 40, mais precisamente em 47, que Christian Dior fez seu desfile onde ele apresentaria a proposta New Look, que realmente revolucionou a moda para sempre, e abriu o desfile para a imprensa em geral, criando um burburinho sobre a ideia de marcas fazendo desfiles para mostrar suas apostas, suas novas criações para aquela temporada. Mas a ideia de Fashion Week foi pensada em 1943 em Nova York, quando a lendária Relações Públicas Eleanor Lambert se deu conta que não iam poder ir para a Europa como era o normal para ver as coleções por causa da Segunda Guerra. Então como é que ia fazer para juntar, para ter inspirações, para ver coleções novas? E ela pensou, vou unir o útil ao agradável, vou fazer uma semana de imprensa, ela chama de Press Week, reunindo os principais estilistas, criadores aqui de Nova York para fomentar os negócios locais e para também matar essa sede por inovação que a gente está sentindo aqui no meio da guerra. E aí foi com a Press Week que o formato que se tornaria a Fashion Week foi feito pela primeira vez. Ainda nos anos 40, o Comitê de Alta Costura da França também decidiu se organizar mais, ficar um pouco mais formal e começou a exigir que as maisons que faziam parte da seleta lista também tivessem que mostrar suas criações em formato de desfile. A segunda Fashion Week oficialmente foi a de Milão em 1958. A terceira foi Paris em 1973 e ela foi inaugurada nada mais nada menos que a Batalha de Versalhes. Foi uma espécie de competição beneficente que visava angariar fundos para restaurar o Palácio de Versalhes e consistiu em um embate entre 5 criadores americanos e 5 criadores franceses. Nomes como Ungaro, como Yves Saint Laurent, como Marc Bohan para Dior e Halston e Anne Klein do lado dos Estados Unidos. A ideia, por sinal, veio de quem? Da Eleanor Lambert, aquela mesma RP que criou a Press Week futura Fashion Week. 1974 marca o início da London Fashion Week,
Indo lá para os anos 90, a nossa São Paulo Fashion Week foi criada em 95 pelo Paulo Borges e originalmente foi chamada de Fito Arvas Fashion, em função de uma marca de cabelos que patrocinava o evento. Depois trocou-se o parceiro e ela foi batizada de Morumbi Fashion até se tornar, como é até hoje, a São Paulo Fashion Week. Em 2006, a gente viu surgir a Copenhagen Fashion Week. Hoje em dia, diversas cidades espalhadas pelo mundo fazem suas próprias semanas de moda e além das oficiais de prêt-à-porter e de alta costura masculina e também temáticas como a Bridal Week, que é focada em noivas em de casamentos, e a Swim Week, que é feita para o segmento de moda pré. E quais as diferenças entre as principais ou as mais famosas, começando pelas 4 do Fashion Month ali, nessa ordem: Nova York, Londres, Milão e Paris. Nova York é berço da moda mais casual, mais usável e mais acessível. Tem grandes nomes como Marc Jacobs, como Michael Kors, também um mix bem interessante de streetwear. A influência esportiva aparece com frequência também e é a maior fashion, a mais comercial mesmo. Já Londres é conhecida como a vanguardista, a avant-garde, onde tem os novos talentos surgindo toda hora. Também visionária, a London Fashion Week foi a primeira a fazer streaming de seus desfiles lá em 2010. E nomes como a Burberry e também mais cults como J.W. Anderson mostram por lá. Realmente Londres tem muita coisa de passarela com looks conceito, aqueles looks que todo mundo olha e fala, ai, nunca usaria isso, mas que chamam atenção. Milão e a Itália, a moda italiana é conhecida pela excelência técnica e pela matéria-prima realmente de muita qualidade, além de nomes super importantes que mostram por lá, como os intelectuais, tipo Prada e Marni, até as maximalistas como Gucci e Versace. Finalizando com, obviamente, a parisiense, que é a mais importante, a mais esperada, talvez com as primeiras filas mais estreladas e também com todo o glamour da moda. A moda como um sonho realmente acontece na França, em Paris, com os maiores nomes realmente do luxo, como Chanel, Valentino, Dior, Givenchy, se apresentando por lá. E por que Copenhagen ganhou tanto espaço? Afinal, a Dinamarca não seria, né, é um país pequeno na Escandinávia. Como é que ela ganhou essa relevância? Bom, além de realmente esforços muito significativos em relação à sustentabilidade, até 2023 eles querem se tornar a primeira Fashion Week que é Zero Waste. A estética escandinava tem ganhado cada vez mais espaço, gerado muita curiosidade do público, com marcas como a Ganni ganhando muita popularidade. Além disso, as influencers da Dinamarca, da Suécia têm cada vez mais relevância e ajudam que a semana de moda da Dinamarca chame tanta atenção. Ela é considerada mais fresh, menos óbvia e ainda com um pequeno segredo guardado. Se você quiser coisas menos óbvias, coisas empolgantes, você vai olhar, focar em Copenhague. Muito se pergunta ainda qual a relevância de um desfile de moda, de uma semana de moda hoje em dia. E a gente tem vários motivos para enumerar, começando que por trás da badalação ela é de fato muito importante para a indústria, sendo responsável por gerar mídia espontânea para as grandes marcas, através de momentos virais, através de convidados, celebridades, o street style, que também virou um negócio por si só, que acabou dando luz a muitos nomes e novos ícones fashion que a gente adora acompanhar. Com o crescimento das mídias sociais, os desfiles também foram ficando cada vez mais acontecimentos. Tudo importa, da iluminação ao local escolhido, à lista de convidados, à trilha sonora, até o perfume no ambiente, tudo é cuidadosamente planejado para ter certeza que a mensagem que a marca deseja comunicar está sendo bem entregue, está sendo entregue da maneira ideal. A gente começou a ter desfiles grandes, desfiles acontecimento nos anos 80 com Thierry Mugler, que fez um desfile que durou 1 hora e foi mais um show
até com a Diana Ross apresentando. Também teve em 98 o Yves Saint Laurent, que fez um desfile no estádio de futebol antes da final da Copa do Mundo da França versus Brasil, que a gente prefere não falar a respeito do resultado. E também o Karl Lagerfeld na Chanel, com seus cenários realmente cinematográficos, que já viram desde um supermercado inteirinho montado no Petit Palais até um iceberg no meio da passarela. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse CD Class sobre as Fashion Weeks. Eu adorei contar pra vocês. Me contem quais dúvidas vocês ainda têm sobre as semanas de moda, o que vocês mais gostaram de saber, qual a preferida de vocês. Quero saber de tudo. Então contem pra gente aí nos comentários. Um beijo e tchau!